Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Tarô Espelho. E hoje é aquele dia da gente tirar uma mensagem bacana, deixar a espiritualidade emergir e falar pra gente aquilo que a gente precisa ouvir. Como é que vocês estão aí? Eu sempre dou uma pré-embaralhada e caiu exatamente o As de Espadas quando eu tava embaralhando esse tarô. Acho que a energia tá bem clara. Acho que os últimos dias têm deixado tudo bem esclarecido pra você, né? As coisas têm transparecido, as pessoas também. Talvez algumas máscaras tenham caído. E às vezes saber a verdade dói, né? Mas é o preço que a gente paga para ter mais discernimento, para ter uma balança mais equilibrada, para poder pesar as razões, os motivos da gente e das outras pessoas, né? Que às vezes é tão importante pra gente saber o porquê as pessoas fazem o que fazem. Principalmente quando elas estão agindo contra a gente. E aí fica difícil compreender porque tudo é como é, porque as pessoas são como são. Mas sabe que não tem como compreender o outro sem compreender a gente, e não tem como compreender a gente sem compreender o outro. É uma faca de dois gumes, né? Não tem como saber como agir com a pessoa sem colocar as ações dela numa balança. Não é sobre sair julgando os outros, mas é sobre ser justo. Como é que a gente sabe que está sendo justo com a gente mesmo em relação aos outros? Tem tanta coisa que sempre fica escondida por debaixo dos panos. Essa carta que caiu nas últimas leituras, né? Eu contei a história da Vasilissa pra vocês. História de pessoas que eram traídas, judiadas, muitas vezes até pela própria família. E a gente tá falando tanto de justiça e nem a carta da justiça apareceu ainda. Ai, a temperança. Eu descobri que meu arcano pra 2025 vai ser a temperança. E esse ano foi o quê? A morte. E foi o ano que, dividindo aí com vocês, foi o ano que eu morri mesmo pra visão que eu costumava ter do mundo e das pessoas. Foi tanta coisa mudando, mas não estava mudando fora. É como se tudo que tivesse mudado fora nos últimos anos finalmente ficassem claros pra mim. Porque tudo mudou. Porque tudo teve que mudar. E porque foi melhor assim. Principalmente em relação às outras pessoas. Ficou claro pra mim o porquê eu tive que mudar em relação a muita gente. Pra ser justa. Comigo e com as outras pessoas. Olha lá, faca de dois gumes de novo. Quando a gente quer ser justo demais com o outro, quer ser legal ou até bonzinho demais com o outro, começa a ter uma divisão entre o que é certo pra gente e o que é certo pros outros. Entre o que a gente vê e o que a gente sente.
Sabe, o coração ele sempre sabe, mas a mente às vezes está tão apegada a uma forma de ser e de fazer que não consegue discernir. É como, de fato, você se reger pelo sol e pela lua. E olha quantas luas tem na mesma carta. São duas verdades diferentes que não conseguem coexistir. A gente perde o equilíbrio. Esse ano para mim foi muito a morte nesse sentido. A morte das polaridades para compreender o todo, por mais que ele tenha várias faces. Mesmo que todas as faces sejam cada uma mais feia que a outra. E é o único jeito da gente cuidar de verdade da gente mesmo, né? Os cancerianos aqui esse ano viram muito isso. Nossa. Em como é difícil você querer cuidar dos outros quando os outros sabem que você cuida, estão acostumados a você ser uma pessoa que cuida, que gosta de zelar, gosta de fazer bem para as outras pessoas. E as outras pessoas, por saberem disso, começam a se aproveitar, a tomar esse fato como garantido, a ponto de nem se preocuparem em serem recíprocos. Os piscianos finalmente se libertaram, né? Mas sem precisar descuidar. Isso foi interessante para os piscianos. Agora os escorpianos. Já que a gente tá falando de água. Ai, os escorpianos acho que aprenderam do jeito mais difícil. 8 ou 80, né? É bem energia de escorpião. Uau. Essa é uma leitura coletiva e é a segunda carta que cai aqui na mesa. Que caiu também na última leitura coletiva. O quanto vocês têm se reconectado com partes de vocês que sempre estiveram aí dentro, que sempre falaram a verdade sobre quem fulano e cicrano eram pra você. E você falava assim, não, imagina, eu tô viajando. Essa pessoa não é assim, não é possível. É novela mexicana dentro da minha cabeça. Mas quando você parava para analisar as ações, indiferente do que as pessoas falam, era como se fosse outra realidade, né? Aí a novela mexicana não parecia mais tão ficção assim. Essa voz tá voltando com tudo. Já parou pra pensar que essa voz pode ser um guia, um guardião que sempre esteve ao seu lado, mas que quando você ignorou esse guia, esse guardião pensou assim, ah, então tá, né, fazer o quê? Deixa lá. Ai, pra alguns que tem uns guias mais rígidos, ah, deixa se lascar. Talvez aprenda se lascando aí e comece a me ouvir. Infelizmente esse ano foi complicado pra gente, né? Mas a gente passou a ouvir. A gente embarcou nessa jornada. Eu e você. Seja lá de que buraco situacional aí que a gente tá saindo. A gente tá indo embora. Chega de perrengue, né? Vem comigo pra um ano do equilíbrio. Eu e você, escutando nossos guias, fazendo as coisas fluírem, abraçando a colheita. Eu não sei você, mas eu trabalhei muito. Procurei muito por isso. E de um jeito ou de outro, se você procurou, você vai ter. É impossível a gente não colher aquilo que a gente plantou. É impossível. Até mesmo aquelas sementes que você já esqueceu vão começar a aparecer, fluir, crescer e dar resultado. Porque mesmo quando você desapegou da semente, esse guia que pensou assim, não tá me escutando mesmo? Esse guia foi lá e deu uma regadinha pra você. Tirou umas ervas daninhas de vez em quando. Ele não fez o seu trabalho.
mas ele te ajudou enquanto você não estava olhando. Pense em alguém que foi paciente. Só te olhando de longe ali, ó, do outro lado do portal, pensando, tomara que venha logo. Tomara que venha logo. E aí? Será que você veio? Ou será que você preferiu só se proteger? Fugir da mudança? Eu não vou te julgar. Quem disse que a gente aceita embarcar no desconhecido assim da noite pro dia? Que a gente aceita um desafio sem espernear primeiro? Pode ser que ninguém tenha te visto reclamar aí, mas a gente sabe que a energia da resistência, ela existe. Você pode até chamar de preguiça. Ela pode ter vindo também em formato de cansaço, depois de tanto tentar e dar com os burros na água, né? Essa energia da resistência, ela existe. Por isso que é tão importante a gente abrir o tarô e entender qual é a natureza da dificuldade, da resistência, de onde ela vem, qual é o formato dela e qual é a porta para sair. Se a gente tem tudo que precisa para sair ou se primeiro é melhor só descansar, cuidar, recuperar a mente, o corpo, o espírito. E bem, depois de tanto se debater aí entre as verdades e a realidade e reconstruir a nossa própria forma de ver o mundo para ficar mais realista, mesmo com toda a magia, mais realista, de forma que a gente possa utilizar no mundo real. Agora é a hora, né? Agora é a hora. Tá? O mundo é assim mesmo. Então vambora. Dá pra fazer acontecer? Sempre dá. Sempre dá. Linha do tempo é sobre isso. Tarô é sobre isso. É sobre a gente encontrar a probabilidade das coisas. Qual é a probabilidade de você acertar na Mega Sena amanhã? E qual é a probabilidade de você trabalhar e ganhar a mesma quantidade de dinheiro? Nenhuma das duas situações são impossíveis. Mas a gente abre o tarô para saber qual é a mais rápida, qual é a mais fácil, qual é a que vai te transformar na pessoa que sabe ter riquezas. E aqui é todo tipo de riqueza. Pode ser física, mas também pode ser material, emocional, espiritual. Como é riqueza espiritual para você? Eu sei que você se perguntou aí e veio um monte de respostas na minha cabeça. Mas a única resposta que realmente importa é: o que é riqueza de verdade para você? Porque a gente sabe, pagar as contas e ter uma vida boa é uma coisa, mas não é exatamente isso que te faz feliz. Todo mundo quer chorar em Paris ao invés de chorar em Osasco. Mas não seria melhor não precisar desabafar? Não precisar chorar? Isso é riqueza espiritual. É liberdade. Essa carta não quer aparecer ainda. Liberdade, possibilidades mil. Será que dinheiro pra você gastar sozinho realmente faz feliz? Ou te faz se sentir vazio ou vazia? Será que o caminho pra você é conseguir isso sozinho ou com outras pessoas? No fundo, você sabe aquela certeza que tá lá no fundo, indiferente de qualquer motivo. É a certeza que você sente. É a aspiração do poeta.
é o sonho do sonhador. Isso tudo vem de um lugar, da sua centelha divina. Essa centelha é a base da nossa certeza, é a base da nossa fé. E o que essa centelha divina te diz hoje? Tá na hora de ir pra batalha. E essa batalha tá muito mais parecida com um concurso de dança do que uma guerra sangrenta, tá? Então, já sabe, não vai com o objetivo de matar ninguém, não. Vai com o objetivo de ser feliz, de se divertir e sim, ser vitorioso, ser vitoriosa. Bem, hoje é um dia especial. Eu acho que a mensagem foi estranhamente especial, né? É difícil a gente aceitar a clareza de que todo mundo é vítima. E que, já que todo mundo é vítima, como você escolhe contar a sua história? Como a vítima que preferiu só aceitar essa única condição, ou a vítima que decidiu ser além de vítima, a pessoa que se superou e que venceu no final? Toma o seu tempo, mas se você tá aqui, é porque lá no fundo, na sua certeza interna, você já sabe que você é um vencedor, que você é uma vencedora, que não tem obstáculos que te segurem, mesmo que hoje você se sinta cansado. Não esquece de quem você é, tá bom? Essa foi a nossa mensagem de hoje. Muito, muito obrigada por ter chegado até aqui. Essa semana a gente ainda tem leitura dos signos, leitura de janeiro. Então, não foge do canal. Se você não tá inscrito, se inscreve ainda. Se essa leitura te ajudou, deixa um like, comenta pra mim como ressoa. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.